Olá, querido amigo, querido jovem, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Fala Sério Pastor. Muito obrigado porque você está aqui. E eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, que deixe aí o seu like, que compartilhe com seus amigos para eles também serem abençoados como você. E já peço que você também coloque aí nos comentários a sua dúvida. Qual é o seu questionamento? Esse canal aqui vai responder as suas perguntas com base na Bíblia, com base na história, na arqueologia, em livros que falem sobre o assunto. Então, deixe aí a sua pergunta. Se preferir colocar um vídeo, não tem problema, você pode mandar para o nosso Instagram, que está aparecendo aí, um vídeo sempre na horizontal com o seu celular, e a gente vai colocar você aqui no canal, você vai participar junto com a gente. Então, sem mais demora, vamos à nossa pergunta de hoje. Oi! Meu nome é Débora Oliveira, eu sou de Santa Maria da Vitória e eu quero fazer uma pergunta pro meu pastor, Eleazar, inclusive saudades, ele que me batizou. Então, a minha curiosidade é sobre o Natal. Eu queria saber se é certo comemorar o Natal, normalmente igual as pessoas comemoram, fazendo árvores de Natal e etc, etc. Muito obrigado, querida Débora, por essa pergunta, uma pergunta tão importante e tão pertinente, já que estamos aí às vésperas do Natal. E nesta época do ano sempre aparecem aquelas pessoas mal intencionadas na internet, colocando vídeos, soltando textos descontextualizados, falando mal do Natal e falando que é uma festividade pagã e que Deus não se agrada. Vamos entender um pouco sobre este assunto, tá bom? Primeiro é importante salientar que na Bíblia nós não temos a data do nascimento de Jesus. Talvez para que não houvesse idolatria nesta data, a própria Bíblia não faz menção de quando Jesus nasceu, para preservar a humanidade de cometer então idolatria. Mas a pergunta é, será que é pecado nós comemorarmos o Natal? A resposta para essa pergunta, ela deve ser trabalhada no seguinte aspecto. O que é pecado é comemorar o Natal ou a forma como se comemora o Natal? E eu quero deixar aqui alguns textos para você que está me assistindo, que é adventista do sétimo dia. Se você não é, não tem problema. Você pode pegar aí as informações que a gente vai deixar e aproveite então para fazer uma visita à nossa igreja. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus inspirou a pessoa de Ellen White para nos orientar em questões onde a Bíblia não é clara, como essa questão do Natal, por exemplo. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos dela falando sobre este assunto. Neste primeiro texto que eu vou apresentar para vocês, ela vai abordar o aspecto da incerteza da data. Todos nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas só porque ele não nasceu, então a gente não vai comemorar, a gente não vai relembrar este acontecimento tão importante que foi o nascimento de Jesus? Então acompanhe comigo a leitura desse texto. 25 de dezembro há muito tempo tem sido comemorado como o dia do nascimento de Jesus e não é meu propósito afirmar ou pôr em dúvida a conveniência de celebrar esse acontecimento nesse dia, e sim demorar-me sobre a infância e a vida de nosso Salvador. É meu desígnio chamar a atenção das crianças para a maneira humilde pela qual o Redentor veio ao mundo. Agora preste atenção na sequência do texto. Conquanto não saibamos o dia exato do nascimento de Cristo, queremos honrar esse acontecimento sagrado. Não permita Deus que alguém seja tão curto de vistas que passe por alto esse acontecimento por haver incerteza a respeito do tempo exato. Percebe? Ela diz que a pessoa que diz assim, eu não quero saber, não foi nessa data que Jesus nasceu, não estou nem aí, ela chama essa pessoa de curto de vistas. Ou seja, é uma pessoa sem discernimento, não é? Então ela diz, não permita a Deus que as pessoas sejam curtas de vista a ponto de passar por alto esta data tão importante, porque relembra o acontecimento do nascimento de Jesus, mesmo sabendo que não foi essa data, como ela mesma diz. A incerteza não nos deve deixar passar essa data em branco, tá bom? Um outro texto muito interessante mostra um momento em que Ellen White comemorou o Natal. E olha o que diz. Na noite passada, a celebração da véspera do Natal foi realizada no tabernáculo de Battle Creek.
E decorreu muito bem, de maneira modesta, solene e com gratidão expressa em tudo o que se fez e disse, porque Jesus, o príncipe da vida, veio ao nosso mundo como um bebê em Belém, a fim de ser uma oferta pelo pecado. Veja que coisa interessante, tá vendo aí? Ela mesmo comemorou o Natal. Mas aí vem uma pergunta: pastor, será que a gente pode então colocar uma árvore de Natal na igreja? Será que seria pecado colocar uma árvore de Natal? Olha o que diz esse outro texto aqui. Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com a interrogação: devemos ter árvores de Natal? Não seria isto acompanhar o mundo? Veja, na época de Ellen White já havia pessoas questionando este assunto. Olha a resposta. Respondemos: podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiverdes disposição para isto, ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Percebeu? O problema não está em comemorar, em colocar uma árvore ou não. O problema está no uso, na maneira, na forma como se faz. Ela diz: seria tão bom se em cada igreja tivesse uma árvore de Natal. Mas para que, pastor, uma árvore de Natal na igreja? Para colocar ofertas? Para ajudar no templo? Para ajudar pessoas necessitadas? Não para satisfações egoístas. Tem mais um texto muito interessante dela que diz assim: não devem os pais adotar a posição de que uma árvore de Natal posta na igreja para alegrar os alunos da escola sabatina seja pecado, pois pode ela ser uma grande bênção. Ponde-lhes diante do Espírito objetos benevolentes. Em nenhum caso o mero divertimento deve ser o objetivo dessas reuniões. Percebe mais uma vez que ela está focando na maneira como se faz, na forma como as pessoas fazem a celebração do Natal? O pecado não consiste em você colocar uma árvore, em você relembrar o nascimento de Jesus, em você agradecer a Deus nesse dia, porque Jesus veio ao mundo. O mundo está sensibilizado nesta data e é um excelente momento para nós falarmos do amor de Deus. Olha o que Ellen White diz sobre esse aspecto missionário. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm família grande para sustentar. Percebeu? Devem ser celebradas. Podem e devem ser celebradas. De que forma? Ajudando as pessoas necessitadas. Por quê? Porque Deus é glorificado. Então aproveitemos esta data para mostrar o amor de Deus às pessoas. É uma excelente ocasião para nós testemunharmos daquilo que Deus tem feito em nossa vida e para ajudarmos outras pessoas. Olha esse outro texto aqui. Rogo-vos, irmãos e irmãs, que façais do Natal uma bênção para vós e para os outros. O nascimento de Jesus foi celebrado pelos exércitos celestiais. E mais este outro. Lembremos-nos de que o Natal é celebrado em comemoração do nascimento do Redentor do mundo. Então, pastor, não há pecado? Não, não há pecado. A forma como se faz é que vai definir o que está no nosso coração. Então, se você faz para ganhar presentes, para satisfazer o seu ego, o seu egoísmo, o Natal perdeu o sentido. Mas se você faz com o propósito certo, da maneira certa, Deus é glorificado. Eu quero encerrar com mais um texto que diz bem assim: que se registre nos livros do céu um Natal como jamais houve, em virtude dos donativos que forem dados para o sustento da obra de Deus e o reerguimento do seu reino. Que neste 25 de dezembro se registrem nos livros do céu um Natal tal como nunca houve na sua vida, na sua igreja, na sua casa, porque Deus será glorificado através de você. Um grande abraço.